Boa pra nós, em homenagem a Renan Poeta. Procure saber quem é, só referências aí. Boa pra nós, né? Então é isso. Mais um episódio, mais um trilhar, mais um tijolo nesse muro imenso. Esse muro que não é para dividir, para separar nada, mas sim para conectar. Então talvez mais uma gota dentro desse oceano, mais uma gota dentro desse rio. Nego Bispo falava que a gente não pode ser. Nós não somos pontes, nós somos rios, né? Uhum. Então a gente tem aí essa coisa sinuosa da conexão. Muito obrigado a você, né, que está aí, que está assistindo, que está dando esse feedback, que está dizendo, que está falando sobre os positivos e os negativos. Estou escutando as críticas, as boas e as negativas também. Isso é muito bacana também, porque é um projeto que sai do nosso parâmetro e vai para o mundo. E agora esse filho é nosso e a gente vai gerir, gestar e fazer ele desenvolver o melhor possível. Muito obrigado mesmo por cada retorno, por cada feedback. E hoje a gente vai para mais um sim lindíssimo, para mais um sim, nossa, um sim de uma generosidade imensa, né? Com todos os problemas de agenda, de coisa, a gente está aqui gravando, fazendo esse podcast. Hoje eu tenho a felicidade de registrar mais um sim na minha vida e nesse projeto, que é o sim de Jarbas Bittencourt, com vocês, meu irmãozão aqui. Jarbas Bittencourt, um grandioso homem dentro das artes nacional, dentro do Brasil. Eu fico impressionado porque, assim, às vezes a gente não se dá conta da dimensão. Quem a gente conhece, eu te conheço pessoalmente, tipo, eu tenho o seu número no meu telefone, eu posso ligar e falar assim, e aí, Jarbas, vamos conversar. E isso traz uma intimidade que, às vezes, até diminui a dimensão da pessoa, porque a gente sempre acha que os grandes estão distantes da gente. Sim. E tem muita gente gigante perto da gente, né? Principalmente falando-se no campo das artes. Então, muito obrigado por ter trazido, assim, de forma generosa, a sua grandiosidade para esse projeto. E ser um dos apoiadores do começo, né? A gente está nascendo e você está dentro desse parto, né? Nesse ritual de nascimento. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, eu tô amando estar aqui. E vocês não têm ideia de como isso aqui, esse espaço é aconchegante. A gente dá vontade de chegar e ficar e não sair mais. Então eu vou ficando. Então fique com a gente. Fique você também, viu? Curta, comente, compartilhe, faça algo. Alguma coisa tem que fazer na vida. Boa. Mas vamos lá. Eu fiquei pensando assim, poxa, Jarbas vai chegar e eu vou falar isso, vou falar aquilo, mas assim, é uma mescla entre o que eu pesquiso de Jarbas, o que eu sei de Jarbas e a vivência de Jarbas, né? Um homem que ano que vem completa, tem um ritual aí, né, de Sim. 30 anos. Vamos começar falando sobre isso? Ah, vamos sim. Em 1996, eu fui convidado para fazer a direção musical de um espetáculo do Bando Teatro Olodum. E ali, nesse momento, foi Herê, o espetáculo. Ele para toda a vida. Herê para toda a vida. É um espetáculo que a gente estava montando, que estava sendo montado, né? Já me coloquei, né? A gente estava montando, eles estavam montando um espetáculo para ser apresentado no Carlton Dance Festival. Quando as marcas de cigarro podiam ter espaço. O festival de dança, o festival internacional, era um festival muito grande. E a estrutura do espetáculo era um espetáculo que falava sobre a chacina da Candelária. Uhum. Então o bando já ali, né, afirmando mais uma vez sua vocação para uma arte que refletia os problemas, né, do Brasil e os problemas em específico da população negra brasileira. E esse espetáculo estava sendo construído, eram letras do poeta José Carlos Capinã, que até então para mim era uma referência de quando eu estava estudando nos livros sobre Tropicália, ou ouvindo as músicas, né, as parcerias dele com Gil, com Edu Lobo. Então as letras eram feitas por ele e as letras, Nando, eram pedidos aos orixás que cuidassem de cada um daqueles meninos. Sim. Né? Daquelas pessoas, né, ali, e daqueles tantos outros que estavam nas ruas do Brasil e continuaram e continuam ainda, né? E aí, pô, foi uma surpresa para mim quando o Márcio Meirelles me convidou e eu aceitei, já entrando ali nesse universo do bando, conheci ao mesmo tempo Zebrinha. Quando eu cheguei no Teatro Vila Velha, foi muito curioso isso, porque quando eu cheguei no Teatro Vila Velha, eu nunca tinha ido, nunca tinha sido convocado para um trabalho
dessa importância, né? Na época eu era gerente de um pequeno estúdio em Brotas. Eu era o cara que atendia o telefone do pessoal que queria gravar uma música, né? E fazia os orçamentos das gravações. Mas louco pra fazer arte. Eu tinha 24 anos, eu acho. Eu não sei, me perdi nas contas. Não vou fazer essa conta agora, não. Mas quando eu cheguei ali, eu botei uma camisa social. Fez a performance, né? Não performance, não. Você for lá, ser diretor musical. Ficar passando 2 noites sem dormir, né? Preocupado com isso. E quando eu cheguei no Teatro Vila Velha, foi incrível ver aquele grupo de atores e atrizes negros no palco, sendo conduzidos por Zebrinha, num ensaio de coreografia. E musicalmente ali, o primeiro contato com Rumpi, Lé Sim. e o Gan foi onde eu fui apresentado ao Agueré. Acho que foi a primeira coisa que me capturou ali e começou minha afrobetização ali. Que termo massa, afroalfabetização. É curioso isso, porque como compositor, o que eu conhecia, por exemplo, e já admirava da música que espelhava de alguma forma a cultura, né, e a vivência junto aos orixás, vinha da música brasileira. Na música brasileira, a música popular me formou em muitos aspectos, assim, me informou. Mas nesse caso específico, eu estava ouvindo ali os afro-sambas de Powell, de Vinícius de Moraes com Baden Powell. E tem algo ali que realmente tem algo profundamente ligado ao culto dos orixás, se não me engano, sobretudo no Rio de Janeiro. Mas também tem algo muito tonal. Musicalmente, aquilo é muito tonal. Aquilo é cantado em português. Então, aquilo se aproxima ali, talvez, muito mais do que a gente identifica musicalmente, esteticamente, com o que acontece na Umbanda, né? E esse encontro com o Zebrinha ali e com o mestre Bira Monteiro, era o percussionista que estava conduzindo a banda. O Jefferson Costa era um dos percussionistas, imagine, porque ele estava se preparando para um projeto com banda e queria estar também ali conhecendo um pouco mais esteticamente do que o bando fazia. E foi ali que eu entendi um pouco sobre o que era uma melodia mais tonal, mais ocidental, e o que era uma melodia de tradição iorubá, de tradição banto. Era outro rolê. Então foi bem importante esse momento para mim, assim. E lá se vão 30 anos, né? 30 anos que modificou a sua vida, modificou. Porque o bando, a gente pode falar que é um ancestral vivo, né? Nós que fazemos teatro, ele é uma instituição que é um ancestral, né? Ele é um recipiente profundo de tudo aquilo que talvez. Porque o bando ele consegue. Eu acho que explicar acaba não sendo a melhor palavra, mas talvez traduzir. Porque ele sofistica, né? Ele dá uma linha, ele entende o candomblé, por exemplo, como um arcabouço cultural, que é o que o Nata, ele só existe para falar tão aprofundadamente hoje o Nata construiu e Fernanda construiu, a gente construiu, nós construímos o Teatro Preto de Candomblé, que está aí na academia e as pessoas estão usando. Umas bem, outras mal. Mas existe. Mas talvez o bando e a sua tradução do que é essa afro-brasili-baianidade, porque ele não nega nenhuma. O bando é tanto africano quanto brasileiro, quanto baiano. Né? E talvez tenha sido isso a cisão no olhar de quem o via e queria colocar ele em algum lugar. Talvez o bando seja um traço performático contemporâneo antes de que isso fosse alguma coisa nas artes, porque o bando estava sendo contemporâneo ao ponto de beber, moderno ao ponto de beber de tudo. E o bando bebeu de tudo e bebeu-se e transbordava. E aí a gente ia catando essas gotinhas para se alimentar. Eu sou um jovem artista do interior da Bahia e que, quando você vê aquele grupo de artistas negros, eu acho que quando você fala isso, foi a mesma coisa que quando eu vi lá em Alagoinhas. Porque, né, se Maomé não vai montar, vai até Maomé. O bando aporta em Alagoinhas e com as suas traduções e com o seu despejar, né? Porque o bando sempre transbordou. A ideia que eu tenho é isso. O bando nunca fez um projeto, ele sempre fez um projeto que era o núcleo, mas tudo transbordava. E isso respingava. E como você falou da transformação que o bando... Porque o bando foi primeiro transformador para todas e todos nós ali, né?
Eu chego ao bando, o bando já existia havia 3 anos. E ali era um espaço onde você conseguia se ver, né? Ver a história de sua vida, ver. Para mim, o centro da cidade, imagine, vou contar para você um negócio. Que esse trajeto, né? Porque onde foi que eu nasci? Onde é que minha família, onde é que minha família estava, né? Quando em dezembro de 71, quando eu vim para o mundo, minha família estava na Ribeira, na Península Itapajipana, e no que recentemente eu descobri na internet, que eu fui pesquisar um pouco sobre a história da rua, né? Que eu nasci. E o texto que eu li dizia assim, foi quando aconteceu, ele vem narrando o que era a rua principal da Ribeira, que era uma rua que ia e voltava, não tinha mão dupla. Sim. Então era uma grande avenida beira-mar, não sei se o nome, com outro nome, não vou lembrar agora. E aí o texto diz assim, foi quando aconteceu a invasão de Itapajipe. O que foi a invasão de Itapajipe? Foi a extensão da invasão, do que eles chamam de invasão Sim. dos alagados. A nossa família morava, sei lá, mais de 15 pessoas espremido dentro de uma casa. E quando começou a construção das palafitas, foi uma conquista, assim. O que para alguns é chamado de invasão, Sim. para minha família foi a conquista e a possibilidade de que as pessoas tivessem cada um sua casa. Então, meu avô e minha avó foram para uma casa, minha tia-avó para outra, outra. com a família dela. Teve uma divisão ali da família. E eu, então, vivi minha infância nesse lugar em que primeiro era Maré, quando eu nasci já era Barro Batido, Sim. mas as casas ainda estavam em cima da maré, então a gente viveu uma situação ali de pobreza, Sim. né? E que faz, às vezes, a gente se imaginar improvável, né? Porque eu mesmo como criança, mesmo na minha cabeça infantil, no meu corpo de criança, eu registrava a diferença entre o que era morar ali e morar nas casas de tijolo da rua principal. Sim. Tinha uma diferença sentida, percebida, e que às vezes coloca a gente num lugar menor e num lugar de poucas possibilidades. Então, o centro da cidade... A gente chama... Minha avó, minha mãe, minha tia falavam assim, vocês vão na cidade hoje? A cidade era do comércio para cá, para a cidade alta. Então, era como se a gente nem morasse na cidade. Na cidade, né? Né? E, eu tô falando disso... geograficamente é muito próximo, né? É muito próximo. E eu tô falando disso porque a descoberta do centro da cidade, para mim, né, que se deu com o carnaval. Assim, os trios, havia ali na Cidade Baixa alguns trios elétricos. Sim. Na minha rua era guardado o trio, durante alguns anos, o trio do Dodô e Osmar. A rua já Apelada já. pavimentada, Pavimentada. e tinha um galpão onde ficava o trio, né? E veio o trio elétrico como essa manifestação onde a música não é o fim, a música está a serviço de algo muito maior que a festa, que é a união, e ao mesmo tempo as cores, a coisa colorida, o ritual. Tem um ritual no qual o trio elétrico está inserido e onde a música, né, por consequência, está inserida, que foi o que me despertou para a música. Então, quando eu olhava para o centro da cidade, eu imaginava que aqui era sempre carnaval. Eu sempre, quando tinha um motivo para vir aqui, eu achava que a qualquer esquina Você ia dobrar. ia aparecer um trio ali, né? Um Top 69, os Chucks, seus nomes assim, né? Amigos da Vovó. Mas, passados anos, o centro da cidade eu fui descobrindo ele também, que era onde estavam os produtores, na minha cabeça, os produtores, os agentes culturais, né? Os atores, as atrizes, os compositores. Eu fui tendo essa ideia ali na adolescência de que tudo isso acontecia no centro da cidade. E essa chegada ao bando foi uma chegada ao centro do Campo Grande, ali no passeio público, no Teatro Vila Velha, para encontrar pessoas que, como eu, não moravam no centro da cidade. Pessoas que estavam ali, pessoas de Castelo Branco, pessoas da Liberdade, pessoas do Ogunjá, pessoas que estavam, cada um de nós, nos bairros periféricos. Então, a mensagem que o bando trazia para mim ali era de que no centro da cidade, onde às vezes eu encontrava somente as pessoas que moravam aqui e me sentia um pouco diferente delas, Você começou a me ver. mostrou que aqui no centro da cidade poderíamos estar também. Sim. E esse sim que eu dei ao convite de fazer parte do bando faz com que aconteça uma coisa que poucas pessoas sabem. Assim, a minha estreia como diretor musical
Foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Nossa! Foi lá que eu estreiei como diretor musical do bando e já aprendendo e trazendo para dentro da música é, a estética, a estética, a estética dos terreiros da Bahia, né? Sim, Ou pelo menos aquilo que como artistas a gente entendia e levava para o palco. Então eu acho bem especial, assim, foi esse portal sim, para ser possível, né? Eu não- Você tem razão, às vezes você falou para mim sobre a gente não ter às vezes noção do tamanho dos eventos, não só de nós mesmos, mas do tamanho das coisas, né? Pois é, eu saí ali da vida, né? De um surgimento no mundo ali nos Alagados, na parte baixa dos Alagados, né? Lá mais para Itapaji, ou se preferir a invasão de Itapaji, para estrear com 24 anos Teatro como diretor Municipal. musical, 26 anos, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu acho bem Eu tava, esse poder que a arte tem, nesse caso o bando teve, né? eu tava conversando com Fernanda, eu tava lá em Alagoinhas, e aí a gente conversando, trocando ideia, e aí a gente foi para um lugar da cidade. Eu fui coordenador, né, do Centro de Cultura de Alagoinhas, e aí vamos almoçar ali, a gente foi para perto do Centro de Cultura. E o Centro de Cultura, embora ficasse um pouco afastado do centro geográfico da cidade, ele ainda é área nobre. Inclusive, ele vai se estendendo, vai sendo circundado pelas casas também nobres, né? E aí eu falei, pô, Ananda, quando eu era criança, eu saía do Mangalô, que era esse lugar que você falou, né? Do tipo, você se sente um pouco menor, mas você não tem consciência disso. Não. E, e eu vinha pra aqui. Vinha pra aqui, aí tinha um pé de manga, e eu olhei pro pé de manga e falei assim, quantas vezes eu saí de lá de bicicleta ou a pé, porque, na verdade, a função era conquistar a cidade. Ir em uma outra Alagoinhas, em um outro momento. Aí a Fernanda falou, nossa, Nando, essa coisa meio Capitães da Areia. E ela trouxe um monte de coisas. Eu falei, Fernanda, eu só queria chupar manga. E o que que eu quero dizer com isso? É que a gente não tem dimensão desses corpos transitando, dessas coisas. Depois a gente vai conceituar, mas o fenômeno ele É, vem antes. E exatamente. quando acontece com a gente ou com pessoas muito próximas, normalmente a gente não tem dimensão. Aí vem um estalo desse, né? Tipo, eu saí da península de Itapajipe para estrear no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E isso tem que ser natural, porque foi um fato, né? Isso. Maravilhoso. E agora, assim, tem uma coisa que você fala que do primeiro momento, né? Tem alguma música do Herê, assim, que você lembre, que você traz? Eu lembro de muitas, assim, mas. Ó, ele trouxe violão, ele Aí trouxe eu trouxe violão. violão. A primeira foi. Eu acho que vou tentar lembrar. Não havia nesse trabalho harmonia. Era só É só percussão e percussão. voz, né? Mas eu peguei aqui só pra me lembrar, pelo costume, né? Porque eu sei em que tom foi. Foi em Ré maior isso. Que era. O olho malvado olha o menino, dormindo no olho da rua. Oxóssi, Senhor Deus da lua, olha aí também. O olho malvado olha o menino, dormindo no olho da rua. Oxóssi, Senhor Deus da lua, olha aí também. E aí entrava o solo, era o coro, entrava o solo, que era a Virgínia Rodrigues. Aí Virgínia seguia solando. Aquela divindade. Aquela divindade. A gente teve esse momento, um dos momentos, né? Mas quando a gente se conheceu, desse momento trabalhar ali junto com o bando. Tinha uma que era Sereia, sereia, erê para sempre. Sereia, 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 erê. Enfim, são muitas canções. Eu encontrei recentemente um CD que a gente gravou para mandar para Londres, porque isso ia ser montado em Londres depois. E, e eles precisavam ouvir as melodias que a gente fez, a gente gravou aqui no estúdiozinho, então tem todos nós ali cantando, gravando, Virgínia. E eu achei esses áudios. E eu tô querendo entender agora como é com que entrar em acordo, né, de Direito. consentimento com os outros, porque não penso em fazer disso nada comercial, mas pelo menos acho que é um Registro, documento documento. bonito de colocar ao alcance das pessoas, né? Então vou
me lembrei disso aqui agora e tô aqui sendo gravado dizendo que vou dar uma ligada para tentar falar com o Capinano, com Virgínia e ver se a gente não bota isso ao alcance das pessoas aí no É muita YouTube. história, muita coisa, né? Muita memória. Tava pensando. Bom, já que você pegou o violão, eu vou. Você tem alguma coisa assim que você. Já que você pegou, apresentou ele, cante alguma coisa, porque assim, já escutei tantas coisas. Você fez um show lindíssimo, lindíssimo, que eu vi com toda a pompa e referência na pandemia quando você tocou no TCA, mas eu vi também no Goethe, né? Quando o Cláudio fez você fez uma parceria com o Cláudio, né? Sim, ele De, es- dirigiu. de espetáculos, música de Era espetáculos. do casamento burguês ao amor barato, Sim. que contava um pouco de minha história com o teatro. Você quer fazer um caminhozinho pra gente só pra. Daqui a pouco a gente volta o papo, porque eu falei, esse violão. Minha relação com a música para teatro, eu trabalhava, tava ali com 20, 21 anos e trabalhava num coro chamado Coro de Vir, que era um coro performático. Era um coro, e nós tínhamos um espetáculo chamado Coro de Palhaços, né? Tem imagens disso até. E o Coro de Palhaços, era o de contava o dia a dia, era um musical concebido pelo Devir e sob a regência de Marquinhos Carvalho. E no elenco disso tinha eu, Sandra Simões, Pedro de Rosa Moraes, Cristiane Mendonça, atriz, enfim, Ilma Nascimento, que hoje é gestora do Sesc Pelourinho. Enfim, Pelourinho. muitas e muitas de nós continuam aí. Eu nunca Das imaginei artes que eu tico-bahienses. era da cena. Sempre vi ela como Cara, gestora. e era um negócio lindo. E Marquinhos estava fazendo, Marquinhos ou Pedro Dias, agora eu não lembro exatamente quem, mas tinha a ver com Marquinhos me fez o convite. Eles estavam fazendo um espetáculo era o Casamento do Pequeno Burguês, dirigido por Luiz Marfuz, lá na escola de teatro, no Teatro Martim Gonçalves. E Que era o Santo Antônio na época, era né? Santo Antônio, né? Eles estavam fazendo as músicas e trabalhando, eles já trabalhavam muito, falaram assim, Jarbinhas, a gente tá precisando de 2 músicas, quer tentar fazer a música pra gente botar na peça? É legal, porque você, né, participa de algum jeito, começa a mostrar seus talentos de compositor. E a letra, tem uma coisa com teatro que é muito doida, que é assim, se você pega o exemplo de um espetáculo atual, no qual eu faça parte como compositor, eu tô sempre negociando hoje em dia com os autores para que eu escreva as letras. Eu sou letrista há mais de 30 anos, então assim, acho que é, essa prática pode oferecer para a gente resultados bons. E por que eu estou falando disso? Porque nos textos traduzidos, por exemplo, às vezes vem a letra de uma canção traduzida por alguém ali que nem sempre é um letrista, ou que quase sempre não Não é é um um letrista. letrista. Então as letras elas são bem desafiantes, desafiadoras, assim, né? A situação é bem desafiadora. E nessa não foi diferente. O que coube a mim foi a Balada da Castidade em Tom Maior, que é uma balada que um convidado canta no jantar ali, prestes a acontecer o casamento para a família. É um desastre, né? E eu, na época, não sabia que a gente poderia fazer adaptações na letra. Então eu musiquei aquilo do jeito que veio. Eu me inspirei. Nossa. Sabe a marcha nupcial, né, o tadadadã, tan, tadadadã, tadadadã. Eu me inspirei nisso para começar. E era, vou tentar lembrar, isso é muito tempo. Que era: ó, no escuro um no outro se fundiu, estamos sós. Ela olhou e sentiu, ela é minha. Com desejo ele pensou, a escuridão, o fogo da paixão atiçou, mas ele só beijou a noiva do nariz. Minha noiva não é uma reles meretriz. Para ela ficar donzela, uma puta ele foi procurar. Glória e náusea desta terra. A puta no céu, o fogo não soube evitar. É uma loucura, era uma loucura, loucura. Mas foi a minha primeira canção para teatro. Era cantada por um ator que depois, ainda hoje, trabalha muito com musical, que é Daniel Boaventura. E você olha pra Daniel Boaventura, você acha que é um menino. Olha só. E tem um negócio que acontece que é assim, no programa, se não me engano, tinha assim,
canção Balada da Castidade em Tom Maior, Jarbas. Está assinado, está meu nome, tá lá. Tá, é meu nome. Daquele jeito. E meu pai falava, "Pô, mas não adianta isso aqui, né, Leon? Ninguém sabe quem é Jarbas. Tinha que ter seu sobrenome. Eu digo, pô, pois é. Não foi ainda dessa vez. Ah, Jarbas, só Jarbas. Sou Jarbas. Só Jarbas. Como se todo mundo soubesse quem é Jarbas. É maravilhoso isso. E eu acho que fica também os registros, né? A gente que faz teatro também, a gente faz tanta coisa. Outro dia eu fui fazer o portfólio, aí eu fui esquecendo de algumas coisas, depois eu pensei, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz... Porque assim, embora... Bom, eu vou... Você quer botar o violão ali? Não, tá de boa. Tá. Fiquei por aqui. Eu começo no teatro estudantil e existem 25 anos desde desse momento. E aí eu lembro que a primeira vez que eu assinei como, tipo assim, como artista, que eu olhei para mim e falei assim, não, eu acho que daqui não dá mais para não ser. Nossa, foi 10, 12 anos depois desse início. E aí eu falo assim, faz até um paralelo, né? Hoje todo mundo é artista, todo mundo assina, todo mundo fala. Todo mundo, não é saudade do passado, mas eu acho que é quando você se permite ser, né? E aí essa coisa de assinar, do que você fez, o que você não fez, é justamente é o seu nome que vai dizer desde quando, o marco inicial, né? Exatamente, né? E aquilo que Vilma Reis ensina pra gente, assim, né? Sobre a gente ter Nome e sobrenome. né? É bem importante. É. Mas tá, Jarbas Bittencourt começa através do bando, trabalha no estúdio. É. E Jarbas, ele se aprofunda porque assim, Jarbas, se você for pegar Sim. suas letras e suas músicas, eu acho que você pode contar a história do teatro baiano por essa perspectiva. Assim como o Fernanda fala direto, ou Nissagé, ela fala direto, o Jarbas não é um diretor musical. Ele é um diretor teatral que dirige através da música. Ela fala isso direto. E é verdade. Ela fala isso mesmo. Então, assim, são 30 anos. Tem noção de quantas músicas? Tem noção Não de quantos tenho. espetáculos? Os espetáculos eu tenho. Espetáculos, a última vez que eu contei, uns 2 anos atrás, estava próximo a 200 espetáculos. Mas na maioria deles, muito mais da metade deles, compondo, né? Também, Sim. não só fazendo a direção musical, mas compondo. São muitas canções, às vezes são temas instrumentais também. E esse é um trabalho, é um dos trabalhos que eu estou começando a me debruçar sobre a necessidade, ter o desejo, na verdade. Ter o desejo de registrar isso, de fazer um levantamento mais Apurado, né? apurado e, sobretudo, nessa perspectiva, são documentos. Tem trilhas, né? Tem trilhas que foram gravadas que não foram lançadas, que a gente tinha... Não foram lançadas, não. Foram lançadas enquanto CD. Então, trilhas feitas no Vila Velha, no Teatro 18. E essas trilhas não existem ainda nas plataformas, porque nesse meio tempo aí de existência e de existência artística, o mundo mudou, né? Ah, se mudou Então muito. tem algumas coisas que não foram trazidas. E é curioso, porque de vez em quando eu procuro algo da obra de alguém que não está na internet. E agora eu olhei para mim, de certa forma, pensando nisso. Eu digo, porra, eu também sou um alguém. E tem um monte de coisa minha que não está ao alcance das pessoas, ou nesse ambiente que é talvez o principal ambiente, o principal território, ou depósito do que fazemos, né? Todos, né? E esse letrista, assim, porque, por exemplo, você fazer uma música, nós que eu, por exemplo, que não componho, a gente tem uma ideia de que é a inspiração. A inspiração vem, o texto vem, a coisa acontece. Mas isso é uma música que você pega o momento da sua vida e coloca a serviço da música. Só que para um espetáculo, você afunila muito o filtro, então você cria uma nova realidade. Você está se relacionando com uma outra realidade. Eu vi que o primeiro Braskem que você ganhou pelo conjunto da obra. Ai, cara, Eram uns 8 espetáculos. Eram 10 espetáculos em Salvador e um no Rio, que era Baculo. Pois é. É uma loucura aquilo. Então, em um ano, ou sei lá, em 9 meses, você transitou por
sei lá, 8 realidades Muito diferentes. diferentes. Como é que esse letrista também, tipo, muda cacique, assim, de espetáculo para espetáculo, de universo para universo e, voltando a falar, né, a preciosidade das suas composições contam também. Um professor meu falou assim: se você perguntar para quem faz Hamlet, ele vai contar a história de Hamlet pela perspectiva dele. Se você pegar Uhum, por qualquer outro personagem, ele uhum. tem que ter a capacidade de contar a partir. E a partir do que ele vivencia. Eu, como iluminador, passo por isso. Às vezes eu Sim. leio a obra através da luz. Eu, como ator, leio através como ator. E você, como músico e letrista, como é que é habitar esse universo? Ficou pergunta de Enem, mas eu acho que você entendeu. Sim. Eu acho que a última experiência que eu tive, a experiência mais recente que eu tive como letrista, ela, talvez pela intensidade ou pelo volume que ela trouxe, ela é um bom exemplo para mim. Ela talvez esclarece até para mim mesmo o que é esse espaço do qual você está falando. Eu acabei de fazer, né, esse ano, nós estreamos o Torturado Sim. musical. Inclusive, parabéns pelo espetáculo, parabéns pela trilha, parabéns pelo transbordar de tanta coisa naquele espetáculo, viu? É muita É coisa, né? muita coisa, é muita E é um coisa. espetáculo é um espetáculo no qual eu participei, é um espetáculo que vem do livro de Tamar Vieira Júnior, é um best-seller, um livro importante para a literatura brasileira, e ele é adaptado por Elísio Lopes Júnior. A condução da adaptação é toda de Elísio, conduzindo a escrita, além dele próprio, de Fábio Espírito Santo e a Alder Anunciação. O que acontece é que nós fomos fazendo juntos. Então, eu fui fazendo as canções enquanto o texto ia sendo feito. Às vezes eu recebia uma cena e uma indicação de Elísio, porque ali deveria ter uma canção, e a gente discutia um pouco a respeito do que aquela canção traria, né, do que deveria ser aquela canção, ou de que voz é aquela que aquele personagem tem naquele ponto da dramaturgia, e eu partia para fazer. É uma loucura, porque a gente tinha 2 meses para criar tudo. E quando a gente fez o cálculo de quantidade de música com letra que eu precisaria criar, a gente tinha a cada 2, 3 dias tinha que ter uma canção pronta para Que passar para a nem sempre próxima. coincidia com o texto pronto ou com a Não, cena erguida. não. E às vezes o que Elísio fala, o que ele conta, às vezes na entrevista, o que fala é Elísio Lopes Júnior, não sei se Sim. eu falei o nome dele todo, mas o que Elísio conta é assim, ele diz que às vezes ele precisava de uma música para construir uma cena. Então ele falava, manda para mim, e eu tentando. Então 7 horas da manhã veio uma mensagem, e aí, já tem música? E enfim, foi isso. Realmente, eu estava indo para outro caminho nesse momento da minha vida. Eu demorei um pouco a aceitar o convite quando Fernanda Bezerra me fez, porque eu sabia, e expliquei isso para ela, que aceitar esse convite me tirava um pouco do rumo que eu estava indo para o ano, né, assim, porque iria absorver bem. E aí, eu acho que toda a prática de fazer música para teatro, porque imagina, esse ano que você falou do prêmio, foi que ano isso? Conjunto da obra, Foi 2000 e não lembro, mas enfim, 2001, não lembro. Mas pensa que eu tava da 2005. da ponta da língua à ponta do pé. Era um espetáculo que falava sobre a história de dança, a história da dança para crianças. Então, é um espetáculo no qual a gente estava num clima de é como se nascesse uma aquarela a pintar tudo que o corpo imagina. Parece que a imagem se congela lá na tela da retina. Me pergunto qual será o nome dela. É Ana, Beatriz ou Carolina? Será que é Camila ou Gabriela?
Ou será que só se chama bailarina? Ao mesmo tempo, isso ali no Teatro Vila Velha, com o grupo Vila Dança, ao mesmo tempo no Teatro 18 a gente estava fazendo um espetáculo que falava sobre os cordeiros no Carnaval de Salvador e todas as implicações disso, né? Quando eu morrer, eu não quero ir pro céu, quero ir pra um camarote. Quando eu morrer, eu não quero ir pro céu. Letra de Aninha Franco. Quero ir pra um camarote. Rita Semana e Diogo Lopes em cena. E tinha lá: viveu, não entrou, não tô no poder. Não sou modelo, ator de TV. Como é que eu entro só se eu morrer? Esqueci a letra. Mas enfim, a gente tava ali. Eu como um estudante das artes cênicas, um estudante no sentido de que a prática é um estudo, a prática desenvolve, né? Eu estava ali cuidando de uma certa elasticidade de humor, de sentimento, de expressão, que é o que o ator e a atriz, por excelência, vivem, né? Assim, vestindo, ou como quando você se prepara para um personagem, não é um trabalho somente intelectual, né? É um trabalho que mexe, e você sabe disso, você é um homem de muitas linguagens dentro da arte, mas você como ator, como performer, você sabe que você empresta não somente seu corpo, sua voz, o que já seria muito, Sim. mas você está emprestando também ali algo do seu sentimento, da sua emoção, da sua alma. E essa elasticidade, eu acho que a gente vai praticando de personagem em personagem. O que acontece com esse compositor que eu sou, fazendo música para teatro, é que ele também veio experimentando ao longo dos últimos 30 anos essa elasticidade. Então, esse temperamento de se entregar a uma outra voz que não é a sua voz. Sim. Né? E ter a sua voz. E ter a sua voz ali dentro. Tem uma canção em Torturado, eu amo falar dela, porque Torturado realmente tem muita coisa para falar sobre aquelas canções. Tem canções ali, por exemplo, eu te falei que tinha que fazer uma música a cada 2, 3 dias. Teve uma que 4, 5 dias não acontecia nada. E eu tentava. E eu me lembro de um sábado que eu digo, não, eu preciso fazer essa música. Eu começo a ficar em crise, né? O que é que eu faço agora? Eu já fiz 28, só falta uma. Vai travar agora? Mas aqui a música tocava num assunto sensível para mim. Enquanto ser humano do sexo masculino. Para mim que tenho uma história familiar. Então a música mexia ali o tema da música, a situação àquela altura da dramaturgia do espetáculo me afetava, me atravessava num lugar muito pessoal. E não era a criatividade que estava travando, eu não estava querendo sentir nada daquilo. Eu estava querendo me aproximar daquilo. E aí eu sento no estúdio um dia e digo, não, ok, eu sei onde eu vou buscar inspiração para isso. E abri a porta do meu coração, a porta nesse meu corpo, onde aquelas coisas estavam guardadas ali porque são coisas dolorosas. O que acontece? Em 1 hora eu fiz a música. Sim. E passei mal. E fui parar no hospital no dia seguinte, passando mal, sem entender o que estava acontecendo comigo, mas eu entendi sim, assim, tinha algo ali de catarse como artista, que veio da necessidade de fazer. Por outro lado, também Torturado, teve um momento em que a gente se tocou que precisava de uma canção onde não estava planejado ter uma canção. Era uma canção para o personagem de Bibiana, interpretada por Larissa Luz e às vezes por Caína Naira no espetáculo. E é lindo, porque a solução que a Elise deu para existir uma música ali, porque era uma coisa de equilíbrio de encenação mesmo. Tinha um espaço muito grande sem uma canção e precisava ter. Então, é genial isso de Elise, porque ele sacou que tem um momento ali que que chega uma carta de Bibiana, que havia saído né, de lá para uma outra cidade para tentar a vida, e manda notícias pela primeira vez através de uma carta. Quando essa carta é aberta pela mãe dela em cena, interpretada por Denise Correia, o que acontece é que ela não lê a carta, aparece Bibiana cantando a música. E é Larissa Luz. Então, essa canção eu fiz pra Bibiana, mas fiz também pra Larissa. Sabe essa coisa de você falar assim, é um personagem, mas é você também falando, né?
É dramaturgia porque a Lídio considera, e todos eles da equipe de dramaturgia do Torturado consideram que a minha participação nesse espetáculo foi de dramaturgo, foi como texto, ainda que texto musicado, né? Mas na canção existe uma referência à Larissa, por exemplo. Eu posso tocar? Por favor. Deixa eu ver se eu lembro todinha. Eles têm a fome pior que a dos urubus. Querem devorar a criança que ainda nem nasceu. E quando a sua sombra pairar sobre os marimbus, adivinha de onde virá a luz dentro do breu? Quando eu coloquei os meus pés nessa estrada, eu lembro que eu pensei que a gente não era obrigada a nada. De raio e trovoada, minha voz foi forjada no mês de dezembro. Tô aprendendo a ler pra ensinar as minhas camaradas. Ser só eu que sou. Ser só eu que sou dessas que só. Ser só eu que sou dessas que sou só o que quero ser. E é uma canção no feminino, é uma canção... essa entrega, esse emprestar... Eu digo, não emprestar só a sua voz, sua palavra, seu violão. Você empresta o corpo todo para aquilo, né? Para aquilo que está sendo dito. Tentar alcançar aquilo que uma irmã nossa está sentindo, né? Por irmã, estou falando um ser humano do sexo feminino, né? Do gênero feminino, está sentindo, pulsando. É um exercício, é um presente dos deuses viver isso, né? Não vou começar a falar de Larissa, e tem na música, deixa eu só lembrar esse versinho, que é uma coisa que quero mais do mundo, quero mais amor. De tudo que quero, quem sabe sou eu. Eu sei que é preciso estar onde estou, pra um dia voltar bem mais forte pra perto dos meus. Não posso perder a esperança, não tô nessa luta à toa. Não posso me perder de nós nessa guerra. Eu sou a menina que dança, mas posso ser lança que voa. Minha voz é um arado de luz sobre a terra. Essa coisa de botar a própria palavra arado em referência ao livro. De um arado de luz, sendo Larissa cantando. E Larissa também sendo essa mulher que sai do Nordeste, essa mulher negra que sai do Nordeste, vai para o Sudeste para ganhar mais espaço, né? E esse migrar que o artista baiano, ainda em tempos de internet, de rede social, precisa fazer para conseguir garantir sua sobrevivência, sua expansão financeira e como profissional. Larissa meio que ali, a Larissa também é a Bibiana, de certa forma, que volta para Salvador com a potência que veio aqui pro comércio, para um show aqui, para um show recebendo outras cantoras mulheres e colocando no palco algumas das dançarinas mais incríveis da Bahia, como Deise Gomes, como Sueli Ramos, como Nildinha, né? Sensacional. É sensacional, sensacional. Agora me conte, Jarbas, mais uma camada aí que você apresenta que a cabeça pira. Porque o que acontece? Você tem suas caixinhas, tem as suas... Você vai guardando suas coisas, uma hora vai revisitar, e o que acontece? Parece que revisitar a dor virou o capital simbólico, né? Tipo assim, eu não te encontro mais na vitória, eu te encontro na dor. Então a gente vai fazer encontros onde eu vou expor essa dor. E aí ela vai perdendo a densidade de ser dor, e você vai se relacionando com ela como um capital. Olha, eu tenho essa dor, vamos negociar. Só que aí você me fala que você compõe, você vai compor pensando em quem interpreta, no universo que legal isso. no universo, é você entrando no universo do espetáculo, mas no micro-universo da intérprete, junto com o universo
Com o contexto com que a o gente contexto tá vivo, né? tá vivo e às vezes você trouxe uma imagem que é absurda, assim, elastecer, né? Você tá elastecendo, você tá esticando, tá tensionando coisas que talvez como a música normalmente é esse lugar de respiro, mas é um respiro que você faz muito bem e você tá respirando, mas o pau tá quebrando, você fala, peraí, pô, isso aqui era pra ser a parte leve e você vai tomando. E daqui a pouco você até sai com um swingzinho. Ah, parece um negócio meio chiclete, com banana mais. Porque Jarbas é chicleteiro, que eu Ah, sei. meu, tem isso inscrito aí na minha história. E daqui a pouco você fala. Tá, mas isso me mexeu com. Enfim, é um bailado, eu acho que assim. É uma coreografia de identidades. Sim. No teatro negro, que a gente busca tanto por identidade e subjetividade, talvez a sua música faça bailar isso de forma mais magistral, assim. Que camada é essa agora que se apresenta? Ih, meu Deus! A gente estava conversando, em algum momento você falava sobre... Engraçado, acho que é a segunda vez que eu evoco isso, né, aqui, nessa conversa. Mas porque talvez eu estou nesse momento, eu estou num momento da vida em que eu estava pensando isso hoje pela manhã vindo para cá, que a jornada que nós fazemos, todos, né, a nossa jornada, ou a nossa vida, é outro nome da jornada, né, ou como minha mãe gosta de dizer, a nossa caminhada. Mas esse passar nosso, enquanto ser humano, né, com essa forma, com esse nome, pelo mundo, ele também, seja lá em que trincheira você está, a partir de que trincheira você está lutando, ou com que ferramentas, né, você está lutando para sobreviver e para construir, né, sua vida, no nosso caso aqui a arte, né, no meu caso a música e a letra, né, e a letra de canções, que também é um percurso no qual você vai descobrindo um pouco de quem você é. Como se você fosse, ao mesmo tempo que você também é a estrada que você tá percorrendo, né? E às vezes a gente vai numa fúria criativa, movida também pela necessidade de sobreviver, assim, esse medo pavoroso da escassez Ah, que acompanha um pouco das pessoas que vêm de famílias que não são herdeiros, né? Então, o sim. medo da escassez é uma força muito poderosa e ela atinge a gente em cheio e a gente não percebe às vezes que a gente tem isso. A gente está se movendo, se movendo, se movendo, se movendo, se movendo e às vezes quando a gente para pensar é um pouco também pelo medo da escassez. É um pouco aquela voz que te diz, você tem que conquistar mais, você tem que conquistar mais. Se você parar, você fica para trás. Sim. Se você parar, você perde a oportunidade. E nessa agitação toda profissional, às vezes a gente também não consegue fazer uma leitura de nós mesmos, assim. O que é que está acontecendo? E esse momento é um momento que eu tô começando a olhar para mim enquanto artista. O que é que eu tenho feito? E eu tenho feito é um pouco ao mesmo tempo, você falou de uma forma muito bacana isso. Ao mesmo tempo que eu tô escrevendo e compondo para mundos de dentro da cena, para mundos que acontecem depois do terceiro sinal, quando o primeiro refletor se acende, eu estou compondo para quem está na cena da vida também, né? Você pensa que algum, não vou nem arriscar em que ano, mas em Macota Waldina, pensa aí, Macota Waldina sentada com o elenco do Banda de Teatro Olodum, talvez com o elenco da Comuns, eu não me lembro se éramos todas e todos ali, numa sala no Teatro Vila Velha, falando sobre o que nos trazendo ensinamentos que iriam ser levados para o palco na dramaturgia e na estética de um espetáculo chamado Baculo, Os Bem Lembrados. E lá pelas tantas, Macota Waldina nos fala sobre Exu. E ela explica para nós como era para o povo banto, né, para a tradição banto, como era, o que era Exu. Que concepção é Que essa? concepção era essa? Eu saio daquela sala atravessado por tudo que ela falou, né? E isso vira uma canção que vai sendo feita, até que alguns anos depois, Oni Sagé fala para mim, vou fazer um espetáculo chamado Exu, A Boca do Universo.
queria saber se você topa fazer a direção musical, tem que ser você. E eu digo pra ela, pô, eu já tenho a primeira música, que era... Qualquer que seja o tamanho do problema, qualquer que seja o centro da questão, qualquer que seja a peleja, o dilema, qualquer que seja o X dessa equação, sim, sim, não, não, sim, sim, não, não, sim, sim, não, não, sim, sim, não, não. Isso vai pra... O desejo mente a mente, mas não mente ao coração. Cruza clandestinamente as fronteiras da razão. Põe o teu cajado à frente, que ele a nós nos oriente. E a mente apresente a direção. Sim, sim, não, não. Isso vem... Você vê, isso vem de Macota Waldina, de uma fala dela, nos falando sobre um espetáculo que seria montado. Essa música não é para esse espetáculo. Essa música não nasce para espetáculo nenhum, mas ela já havia sido preparada para o espetáculo que queria. Sim, porque ele acerta a pedra que ele jogou. Sacou? E aí, ao mesmo tempo, era essa curva que eu queria. Eu acho que essa outra canção responde ou parte do que você perguntou. Ao mesmo tempo, daquele encontro e de muitos outros com Macota Waldina, surge minha Macota linda, minha Macota ensina que há um céu grande demais para um Deus só, e outros deuses nesse mundo de meu Deus, e que todos eles sabem que o amor é maior. GT aqui, viu? Nasce uma canção pra ela, né? Assim, e eu acho que tem aí nesse artista que eu venho me tornando ao longo dos anos, nesse artista que está sendo construído em mim ao longo dos anos, um desejo visceral de fazer as coisas para dentro de cena e para fora dela, de guardar um pouco de nós, de pessoas queridas como Macota Waldina tá nessa canção, como Tia Célia, que era uma cozinheira, Dona Zuzu, são cozinheiras daqui de Salvador e estão em alguma canção minha. Uma vez um cara falou uma coisa pra mim que é: nossa, suas canções são cheias de gente, né? São cheias de pessoas, assim. E o que me interessa mesmo, eu acho que é isso. Me interessa como artista cada vez mais são as pessoas. É a pessoa que eu sou e as pessoas que estão no mundo em torno de mim, até no mundo do palco, até no mundo do teatro. É isso. Então, ter esse lugar criativo onde eu opero, talvez não faça muita diferença se é um personagem escrito por um de nós, ou se é uma personagem que nasceu de alguém aqui no mundo. Nossa. Não sei se eu te respondi. Não, você não respondeu, não. Você... Nossa, é porque assim... Conversar, falar... ele pode ser puramente técnico, né? Ele pode ser simplesmente perguntas, uma figura interessante diante de você, essa experimentação em mim como essa tentativa de comunicador. Mas tem Flávia Mirene, que é uma atriz curitibana, esteve aqui com a gente também, ela falou que esse encontro é criando... Ela fez Torturado, ela fez o Amor Barato. Amor Barato, na montagem curitibana, que massa. E aí, do tipo... criando memórias. Ela falou assim: olha, eu acho que você está fazendo é criando memórias. E é isso. Eu posso a vontade é te acessar, a vontade é acessar o que você tem de interessante, mas a vontade também é entender o quão poético tem nessas cavidades do Jarbas criador, do Jarbas
Porque assim, a gente pode falar sobre várias coisas e a gente vai falar. Acho que vamos ver sobre tempo, mas a gente vai falar. Mas é isso. Você fala, se eu te respondi não, eu acho que você só eleva o tom da pergunta provocando outras coisas. Sim, que massa, que ótimo isso. É do tipo, não tem resposta que encaixe. É só elevar o E é tom da legal pergunta. porque é um bate-papo que não tá. A gente não tá me perguntando isso, né? Aqui. É muito comum que a gente que a gente tenha esse tipo de encontro, sim, com o comunicador. E em torno de algo muito específico, né? Um espetáculo que vai ser lançado, um disco que vai ser lançado, um livro que está sendo escrito. É, Mas é muito bacana porque esse encontro aqui, ele é um encontro em torno do bate-papo entre duas Sim, pessoas, né? E do que elas sabem uma sobre a outra, assim. Isso é muito bacana porque também mantém a gente na lâmina ali, né? Caminhando na lâmina. Assim, por onde é que isso está indo, gente? a gente não sabe, a gente não É bom sabe. descobrir também um caminho junto, né? A gente acaba descobrindo um caminho junto. Só a título de informação, né, que é pra gente ficar devendo essa informação, você ganha o Braskem, não em 2005, como eu falei, foi em 2004, e o conjunto da obra se dá por Vixe Maria, Deus e Diabo na Bahia, que é um espetáculo. E aí também os universos, os diretores. Os diretores. É um Meu universo Deus. que você vai. Gente, é sério, essa é peregrinação artística mesmo. Que é o Vixe Maria, Deus e Diabo na Bahia, espetáculo comemorativo dos 30 anos da Fundação Cultural do Estado da Bahia, que é dirigido por Fernando Guerreiro. Fernando Guerreiro. E aí você trabalha com o Fernando Guerreiro, com o Luiz Marfuz, com o Nissa Gé, com a Aninha Franco, com. O que mais? Com. Você tem aí o nome dos outros espetáculos? Tenho, vou ler aqui agora, ó. Tem o Vixe Maria do Diabo na Bahia, tem também o Esse Clauber, Esse Glauber, direção de Márcio, texto de Aninha Franco. Iroco, Iroko, claro. que é de quem? Meu Deus, Iroko, socorro. Me deu uma tela branca aqui agora. Vamos A gente pesquisar, pesquisa. a gente pesquisa. Da ponta do pé, da ponta da A língua à língua ponta ponta do do pé, pé, que é com o grupo Vila Dança. isso, Alices e Camaleões, Ah, Alice dos Camarões. Foi com a Companhia Banho Novos dos Novos. E tem uma curiosidade rapidamente, não Vai, pode se mais joga. perder, não. E aí, quando a gente lembra, inclusive, tô aqui. Eu lembro do espetáculo, tô lembrando de tudo, das pessoas, mas não consigo lembrar o nome de. Enfim. Tem uma música no Alice dos Camarões, quando estreou, um Camilo Frois, que estava trabalhando na comunicação do Teatro Vila Velha, levantou da plateia no meio do espetáculo. E foi até a mesa de som e falou: Cara, eu tive que vir aqui em cima falar com você. Eu falei: Que foi, Camilo? Você é foda mesmo. Você acabou de colocar o nome de seus filhos na música do espetáculo. Porque tinha uma hora lá no espetáculo que era. Dentro de cada cabeça lá no fundo cabe até um novo mundo. O mundo de pedra de Pedro. O mundo cor-de-rosa de Rosa. O mundo de Alice, o mundo de Jade e Gabriel. Que são meus São filhos, seus né? filhos, né? É mais um momento desses em que as coisas vão se cruzando ali, se aproximando, né? E que mostra o quanto que você está respirando, né? Essa respiração, essa troca de oxigênio, tipo assim, é o seu mundo também arte naquele e vida, mundo, né? arte e vida. Mas enfim. Aí depois do ponto do Alice Camarões, que inclusive foi quando a gente vem de Alagoinhas para fazer Teatro de Cabo a Rabo, que é um projeto lindo do bando, que é do tipo bando circulando a Bahia por alguns estados, Sim, por alguns municípios. municípios. Já que a Bahia é um país, alguns estados. Alguns estados. No país Bahia, no estado de Alagoinhas. Aí a gente teve a felicidade, eu vi, como é o nome disso? Oxente Cordel de Novo, com aquelas... Porque assim, Oxente Cordel de Novo é sensacional. Mas Valdinéia e Auristela Caramba. assim, eu acho que eu não tinha nem maturidade para ver o que era aquela conexão. Que era aquela conexão daquelas duas. Poxa, estamos aqui falando de Valdinéia Soriano e de Auristela Sá. Sá. É. Mas deixa eu ir aqui que eu sei que tem coisa aí. E aí depois você, nesse mesmo ano, você lança 1º de abril. Meu Deus, Aí é muita você- música Você sai de Alice e Camaleões, de Jade e pra ditadura. para a ditadura militar.
que eu tive depois uma remontagem, tive a felicidade de fazer O Homem que Cai. E aí Meu Deus do céu. foi engraçado porque, assim, o homem que cai, ele cai. Aham. E aí, do tipo, todo mundo queria cena, queria texto. E quando eu vi o vídeo que Gordo me chamou pra fazer, eu falei assim, queria fazer o homem que cai, velho. Eu queria fazer o homem que cai. Aí Gordo foi falar comigo, ele falou assim, não, Zambeta. Que ele fala assim, Zambeta, olha só, a gente assim tem que ele aqui, fala mesmo. a gente tem aqui umas divisões e tal. Cara, a gente pensou muito você no homem que cai. Eu falei, nossa, velho, como é que a gente pede uma coisa e vem assim? Que doideira isso. Porque o homem que cai, ele só caía na água, Mas era incrível aquela cena. mas ele é o ponto fulcral da Nossa, coisa, né? Nossa. Aí você sai da ditadura militar e vai pra Que é lindo com Marcelo Prado. Sim. É lindo o espetáculo. Tinha umas melodias bonitas, instrumentais, assim. Eu me lembro que eu gosto muito, eu ouço muita coisa de música, coisas muito diferentes. Nesse espetáculo, eu estava apaixonado por melodias de um cinema italiano ou francês mais delicado. Assim, eu me lembro que tinha umas melodias que as pessoas às vezes saíam do banheiro assoviando, porque repetia muito no espetáculo aquela melodia, virava um tema. Foi bem poético esse espetáculo. Aí depois de Eu, você vai para um grandiosíssimo espetáculo do Teatro Baiano, A Prostituta Respeitosa. Uau, é verdade. E que ano bom também esse, viu? Nossa, tudo isso aconteceu no ano. Essa é nossa praia, com Meu um Deus bando. do céu. Essa é nossa praia. Eu não tô acreditando um nisso, bando. gente. Autorretrato aos 40, que é um desbunhe de espetáculo, né? Que Gente, só para dar uma informação a vocês aqui que estão escutando essa conversa. Autorretrato aos 40 era um espetáculo que comemorava os 40 anos do Teatro da Velha. Eu não me lembro a quantidade de gente que tinha em cena. Quantidade de Sim. música. 1º de abril era outro espetáculo que tinha uma quantidade menor, né? Quando menor 1º de abril já tem o quê? 20 atores? Mais ou menos isso. Autorretrato tinha 50, 60. Nossa. Vixe Maria tinha uns 20 também. É muita gente. É muita gente. É muita música no ano só, é muita coisa. Eu tô cansado de ver. Eu não sei, eu olhei agora e fiquei assim, eu cansei só de ver. A gente chegou no final? Chegamos, e aí falta o. E aí Iroko você. foi com Iroko, foi um espetáculo, se eu não me engano, feito no Teatro 18, com direção de Rita Semani e com a co-direção ou a participação, mas uma participação bem presente, assim, de Oswaldo Rosa. Oswaldo Rosa, que nos deixou alguns anos atrás. Aí em 2005, né? Você houve ali, mas aí, como faz 2004, 2005, você, humildemente, ou pelo menos a produção nacional e baiana, né? Estava muito aquecida. Aí tem Baculo, Os Bem Lembrados, das Cedos Comuns do Rio de Janeiro, além do Sapato do Meu Tio. Tem melodias bonitas. Sapato do Meu Tio, assim como Capitães da Areia, assim como A Bofetada, assim como Cabaré da Raça, assim como Exu, A Boca do Universo, eu acho que é espetáculo Portfólio Bahia. Ai, que massa. Eu acho que deveria ter o governo do estado ou alguma agência de publicidade densa, ela fala assim, ó, eu quero mostrar a Bahia na sua pluralidade. Aí eu tenho esses espetáculos aqui. Eu acho que esses e alguns outros, lógico que eu vou ser injusto com alguns. Sapato do Meu Tio, eu tive a felicidade de assistir enquanto público virgem, só assisti. Depois eu tive a oportunidade de assistir como técnico que eu montei. Enfim, eu tive tenho esse privilégio de ver montagens passando pelos meus olhos. Eu acho que eu assisti, a maior parte dos espetáculos que eu assisti, eu também estive como ou iluminador técnico também, no teatro. Felizmente fui técnico e comecei minha vida no Vila Velha, inclusive, lá em 2009, 2008 para 2009. E eu assisti agora a Remontagem. É verdade, veio essa passagem. Que é o trunfo do que... Gente, é o seguinte, vamos fazer lá. Desculpa que você... Não, eu quero... João Lima dirige Tranchese e Casale. Certo. Um contexto, uma vida, um mundo, a coisa acontecendo, tudo acontece e eles fazem primorosamente. Aí o espetáculo acaba, porque as coisas são finitas também, inclusive dos desejos, das vontades e dos atravessamentos. Depois, Lúcio Tranchese vai dirigir João Lima
com o Alain Miranda. Fantástico isso. Isso é fantástico, porque tem tantos recortes ali. A gente tem o recorte do ator e o diretor, a gente tem o recorte do espetáculo, a gente tem um recorte de que quando você vira, você também tem a presença de dois homens negros, inclusive. Aí você para, e aí você fala assim: ó, a dissertação ou a tese eu vou deixar para depois, porque ainda tem um espetáculo para assistir. É um atravessamento do tamanho do mundo, que inclusive convido vocês aqui do Sapato do Meu Tio pra gente trocar essa ideia. Enfim, eu Você vou sabe bater como na foi porta. feita a música do Sapato do Meu Tio? Isso eu vou te Conte-me, tô contar. aqui pra isso. Eu tava no Rio fazendo Baculo, mas às quintas-feiras à noite eu tocava no Teatro Vila Velha com a Confraria da Basófia, né, que era um grupo que eu tinha, um grupo de música que eu tinha antes do teatro, né, antes do teatro me convocar. E aí, o acordo com a produção do Rio era que eu precisava vir às quartas-feiras para cá, porque tinha show na quinta. Então eu vinha do Rio para Salvador na quarta de noite, porque estava ensaiando lá até quarta, né, o dia todo, tarde de noite pelo menos. Vinha, fazia o show na quinta de noite e na sexta de manhã eu voltava para o Rio. Os ensaios do Sapato do Meu Tio, eu participava nos ensaios de quinta de manhã. Então qual foi a estratégia que eu montei para mim mesmo? Nas manhãs de quinta. Nas manhãs de quintas eu ia pro ensaio com o instrumento e fazia as músicas lá, assistindo as cenas e gravava ali de algum jeito. Eu escrevia alguma partitura para depois produzir, porque a música não era feita ao vivo. Numa das viagens eu marquei com o clarinetista e o fagotista para que a gente pudesse ter o fagote e o clarinete improvisando comigo lá. No ensaio. Porque não tinha outro tempo. Então, no final disso foi gravar tudo que foi feito nessas quintas pela manhã. Que é sensacional. É sensacional, né? Não, é do tipo de Baculo para uma manhã com o Sapato do Meu Tio e a Confraria da Basófia, que daqui a pouco a gente vai falar de noite, que daqui a pouco vai falar sobre ela. E aí, só para fechar, você faz a Cartas Abertas e Herembelde. Cartas Abertas, que lindo. Um espetáculo tão sensível, tão... a ideia, um espetáculo que Márcio resolveu fazer e chamou quem quisesse participar. As mulheres. A cara de Márcio, né? E a gente se encontrava aos sábados à tarde no Vila Velha. E essas mulheres todas... O espetáculo tem Valdinei Soriano, tem Neide Moura, tem Jacen Castilho, tem Cacilda Povas como atriz ali. E o espetáculo, a matéria-prima para o espetáculo eram cartas femininas anônimas, cartas femininas da literatura, cartas femininas que essas pessoas traziam. E às vezes era uma carta de uma amiga, de uma avó, era uma carta que a própria pessoa tinha escrito em algum momento da vida. Nossa, sabe quando a matéria-prima da coisa já bota o jogo lá em cima, lá né? em cima? Era lindo. Gente, isso tudo foi no mesmo ano? 2004, 2005. Ah, ufa. E aí você é bicampeão mundial em 2010, quando você recebe o Braskem pelo espetáculo Xerelba, Festa do Rei, do Grupo Nata, Núcleo Afro Brasileiro de Teatro de Alagoinhas, que eu tive a felicidade de fazer parte por 19 anos. Exatamente. 19 Gente, a anos. felicidade de dirigir musicalmente, quase todos os espetáculos. Não, eu acho que quando a gente crava profissional, tipo assim, o teatro que você fez todos. Não, eu não fiz Oxum. Ah, você não fez Oxum, que quem fez foi Joana Bocanera. Eu tava viajando. Eu ia trabalhar junto com Joana, inclusive, e não rolou porque eu não conseguia vir para Salvador. Ai, foi. Mas, bicho, é isso, que bacana. Agora, eu fui recordista de indicação, né? Sim, como é o nome daquela atriz? Eu era indicado, todo ano nunca ganhava um prêmio. Aí, quando indicaram esse conjunto da obra, eu encontrei Fernando Guerreiro, perto do Teatro Castro Alves, e ele fez assim: gente, se você não ganhar, vai ser péssimo. Vai ficar num climão. Vai ficar um climão. Foram 10 espetáculos que ele fez. Será que dessa vez vai? A gente encontrou Fernando Guerreiro quando a gente estava fazendo Leg Bafo lá no Metrópole e Fernando falou assim: olha, Jarbas, quem quiser se organizar, se organize. Porque a música é de Tortarado, não tem como. Foi mesmo. E Fernando é uma viagem, assim. Eu acho que tem pessoas que na vida da gente, na vida do teatro, enfim, eu venho de Alagoinhas e quando eu chego em Salvador, eu lembro a primeira, vou lembrar mesmo, porque é o que me constitui. A primeira vez que eu entrei no Teatro Vila Velha, que o olho fez aquela panorâmica, assim. E isso acontece com pessoas também.
Então tem pessoas que eu olho assim e do tipo, tem pessoas que você gosta de estar perto. Fernando Guerreiro é essa pessoa que você fala assim, meu Deus, como é bom estar aqui. Você só fica aqui perto. Então não tive tanta oportunidade. Eu acho que foi um diretor, por exemplo, que eu não trabalhei, não fiz numa luz, não tive em processo, mas é uma pessoa que eu gosto e admiro muito. Jarbas, você falou uma coisa super bonita, né? Sobre as cartas. Pra quem você. A gente tem uma coisa, tipo assim, por exemplo, a gente vai ver o livro, aí tipo assim, a Frida Kahlo mandou uma carta pro Sartre. O Sartre mandou uma carta pra não sei quem. Stanislavski mandou uma carta pra não sei quem. Fulano. E hoje a gente tá nas redes sociais que tudo é muito imediato, né? Eu acho que se a gente perder as conversas de WhatsApp, talvez a gente perca ali a história de vida de muitas pessoas, né? Porque é pelo WhatsApp, pelo instantâneo, que a gente entrega um carinho, às vezes, ou não, mas quais artistas assim você tem vontade de que em algum dia nós descobríssemos uma carta de Jarbas para? Nossa. Enquanto você pensa, Sim. vou fazer um café para você. Uau. Fantástico. Como prometido, um cafezinho. Ah, que maravilha, gente. Estou dizendo a vocês, esse é o melhor lugar de estar. Pronto, maravilha, mas enfim, conte-me Você falava de uma carta. isso. De uma carta. Pô, eu vou. Posso pegar o óculos aqui? Por favor. Eu fiz uma carta que eu vou ler para você. Em 2016. Em 14 de março de 2016. Foi uma carta justamente para Auristela Sá. Salvador Sá Foi atriz do Bando de Teatro Lodum. É uma atriz incrível, uma atriz que com capacidade de criação e de improvisação das mais não estou sendo palavra, na verdade, é isso, mas É porque não tem. e nessa estética praticada pelo Bando de Teatro Lodum, onde em improvisações os personagens nasciam e nasciam com textos, a Auristela era capaz das coisas mais alucinantes que alguém poderia criar e improvisar. E eu sempre gosto de dizer isso porque eu não sei se isso está o suficientemente dito. Então, cada vez que eu posso falar disso, eu falo porque no método de trabalho que se praticou durante muito tempo, os atores criavam seus personagens, criavam seus diálogos, e Márcio aglutinava esses personagens e diálogos em uma macro-dramaturgia. Mas a assinatura dessas dramaturgias tem sido só de Márcio Meirelles, né? Sim. E o trabalho dele é um trabalho incrível ali. Mas esses atores e atrizes autores existiram, foram eles que criaram textos. E os textos de Auristela, os personagens de Auristela, muitos dos quais a gente conhece, inclusive através do filme, né, O Paió, que é quando o bando sai do teatro e vai para as telas do cinema. Enfim, fazem de Auris alguém que realmente eu admiro muito. A Auristela, como você sabe, ela se foi num 14 de março de 2012, se não me engano. E em março de 2016, no dia 14, eu escrevo isso no Facebook, né? Auris, porra. Acabamos de passar por aquela data assinalada no calendário do nosso peito como o dia em que fostes brilhar noutros palcos. Mas queria que você soubesse que sua lembrança e a memória de você em nós não está aprisionada a nenhuma data. Nos pedaços de memória que compõem aquilo que chamamos cada um de nós de minha vida, você está viva como a vida que temos. O bando fez uma peça com direção de Fernanda Júlia e Zebrinha, que estão indicados como melhor direção pelo Prêmio Braskem de Teatro, e estamos concorrendo também a melhor espetáculo. Fizemos a partir de Herê. Se você se pergunta por quê, eu respondo: pois é, nossas crianças ainda morrem de forma sistêmica pelas ruas aqui. Mas ainda não foi desta vez que uma atriz do Bando de Teatro Lodum foi indicada ao prêmio que eu quis tanto ver em suas mãos e nas mãos de outras atrizes nossas. Eu acho, às vezes, que a gente faz um negócio tão verdadeiro que tem gente que nem vê teatro nisso, sabe?
Mas enfim, você é premiada na minha cabeça pelas coisas incríveis que você colocou no palco com sua voz, seu corpo e sua alma. Um pouco depois que você foi, Elísio Lopes dirigiu um prêmio Braskem de teatro e durante uma homenagem a colegas do teatro, que como você nos deixaram, apareceu uma foto sua e o teatro veio abaixo. Aplaudiu com força. Ficamos todos tão orgulhosos e emocionados. A música que tocava era África, essa uma orquestra e tudo. Não foi demais isso. O maestro Ângelo Rafael que regeu. Teatro continua não dando muito dinheiro, às vezes quase nenhum mesmo. E a gente continua fazendo, não sei bem porquê. A cidade não está muito diferente não. Estão tentando reativar o Beco dos Artistas num projeto de ocupação. O pessoal do Teatro da Queda que está movendo isso. Tiago Romero e uma galera bem bacana. A residência universitária lá do Canela está fechada há um tempão para reforma, mas quando passo pela rua de trás, dá para ver a varanda daquele seu quarto em que a gente fazia festa. O movimento continua vivo por aqui, e isso é um grande alento, às vezes, quando parece que estamos perdidos. Vilma Reis é ouvidora-geral do Estado, olha só, e continua uma voz forte entre nós. E Hamilton Borges Aures, junto com a doutora Andréa Beatriz e mais uma galera, faz parte de um movimento chamado Reaja. Eles vão às ruas e batem de frente até com a polícia para defender a negrada das mãos violentas do sistema. Lembra daquela fala de Valdinéia em Áfricas, quando ela fala sobre ter guerreiras negras nas lutas pela liberdade em todos os tempos? Doutora Andréa é uma dessas guerreiras. Sei que você iria curtir isso. Lázaro e Thaís estão com uma série massa na Globo e com uma peça de teatro que está arrebentando em SP. É sobre Martin Luther King. O público está indo e enchendo o teatro. Braz fazendo várias coisas legais na televisão também. E a gente cheio de orgulho, é claro. Gabriel tá maior que eu e Jade fazendo universidade. Bem, acho que vou ficando por aqui, agora com o coração feito nuvem, voando alto e virando uma chuvinha de saudade em meus olhos. Esteja bem. Ainda não gravei um disco com minhas canções, mas o repertório está feito já faz um tempão. Tem algumas que te mostrei e essa que fiz pra você um dia antes de você partir. Essa eu vou gravar direitinho depois. Por enquanto te mando essa gravação caseira que fiz no apartamento de Nazaré, no quartinho dos fundos. Era uma canção chamada Estrela de Ouro. Estrela de Ouro, tem no SoundCloud, não tenho a menor condição de tocar agora. Eu me emociono muito com isso. Assim, foi uma carta que eu fiz com um artista que eu gostaria que um dia alguém encontrasse. Acho que encontramos aqui. E tem um desejo, assim, acho que tem um desejo quando um artista que a gente admira muito se vai. Acho que tem um desejo em mim de dar alguma contribuição enquanto eu estiver por aqui, de lembrar que essa pessoa existiu, de lembrar que essa pessoa tá viva de algum jeito, sabe? Mesmo que venha essa emoção toda. Enfim, disso. Oi. Auristela, enfim, né? Pessoas que são grandiosas, ela encontra sempre uma forma de atravessar vidas e verdades, né? E eu lembro de Auristela chegando em Alagoinhas e ela super emocionada porque a Auristela fez teatro com Chico Dantas. Chico Dantas é aquele cara que iniciou muita gente no teatro e tinha as suas pedagogias e as suas formas. E muita gente... Chico é como se fosse aquela transição. Ele te captava e te transicionava, assim. E a Auristela também eu fiz teatro com ele. Muitas pessoas em Alagoinhas fazem teatro com ele. E quando ela chega lá em Alagoinhas, ela encontra um centro de cultura muito mais negro, muito mais pertencendo Sim. a uma comunidade que não eram as pessoas que iam ali. E ela se emociona, ela olha para aquelas pessoas e fala assim, pô, que bacana. E aí ela fala, não, assim, quando o Márcio estava fazendo o projeto, eu falei, vamos para minha cidade e tal. E é ali que o Nata, que já estava com todas as suas energias esgotadas, porque isso, se você fala que em Salvador o teatro ainda não tá dando, imagina em Alagoinhas. Então, assim, a vida já tava cobrando, do tipo, tá chegando aí 18, os seus boletos agora vêm no seu CPF, e como é que você ajuda em casa? Sim. E aquela gama de pessoas, né? Onissa Gé, na época, Fernanda Júlia, Uhum.
Antônio Marcelo, Daniel Arcades. Daniel Arcades, inclusive, era de outro grupo. Era do BAC. Nando Zambia, na época Luiz Fernando. Sim. Fabíola Nassorê, na época Isso. Biloca. E a simples ida do bando fez um. Porque assim, o bando trouxe o Nata para Salvador e isso foi o que mudou a vida do Nata? Não. Isso é uma das ações. Quando o bando se apresenta, a gente vê o negro em cena e daquela forma. Sim. E isso faz a gente olhar para fora e olhar de lado. Aham. E aí, Cara, que massa isso. se conectar com quem realmente nós somos. Então, desse simples desejo de Auristela, ou dessa indicação, surge Nata, ressurge o Nata. Ainda sobrevivemos mais 15 anos. Existe hoje uma pesquisa em torno do grupo, que é o Teatro Preto de Candomblé, né? Um termo cunhado por Onissagé, que dirigiu o bando nos 25 anos. E uma pequeniníssima forma de homenagear o olhar de Auristela foi a gente nomear uma das salas com o nome Auristela. Eu achei lindo demais isso. Lindo demais isso. E, inclusive, parabenizar ele, Aldo. Hoje eu mijarei. É isso, gente. Quando as pessoas se iniciam no candomblé, elas têm outro nome, elas renascem, elas ressurgem. E a gente tem a felicidade de poder falar esse nome ancestral. O mijarei, eu conjunto com ele, mas visivelmente ele tomando pé disso, parecia que ou ele mudava o nome, ou ele nomeava o nome de Auristela. E nasce do seu olhar também, porque quando você vai para lá da oficina, você se emociona e aquilo atravessa ele e fala. Eu me lembro disso. Realmente, eu não tenho a menor defesa. Meu coração não tem a menor defesa em relação a essa saudade. E não é só sobre saudade. É sobre saudade e é também sobre... recuperado. Vamos nessa. E é sobre também esse sentimento de injustiça, assim. Sei lá, isso pelo menos é como eu sinto. Sim. A importância de um prêmio é importante, sim. Já que existe um prêmio, né, um prêmio de teatro, né, que é uma coisa que a gente se dedica tanto para fazer, a gente dá tanto para dar certo, para ser ator, para ser atriz, para ser de teatro. Sim. Né, que é importante, sim, a gente fica feliz com a indicação. Assim. Fica. E eu realmente guardo um pouco em mim um certo, não sei se é a palavra certa, mas um certo ressentimento, assim, de pessoas como ela nunca terem sido indicadas para um prêmio aqui nessa cidade, frente às coisas grandiosas. E claro que tem um recorte, a meu ver, tem um recorte racial profundo nisso. Sim. Tem um olhar, porque um prêmio, ele não existe, né? O que existe são pessoas que são... Não, o prêmio tal nunca me fez uma indicação. Não. São pessoas, e pessoas que são de uma sociedade, pessoas que são de um recorte de sociedade, vistas como as pessoas que podem opinar sobre o que se destacou no teatro de um lugar, de uma região, de uma cidade, de um país, de um estado. E eu acho que é bem didático, comprova, na verdade, o pensamento que os movimentos negros e o grande movimento negro o tempo inteiro disse que enquanto não houver representatividade, né, enquanto não houver pessoas pretas ocupando espaços de decisão e de opinião, algumas coisas não são transformadas. Então eu acho que teve que em Salvador, né, a principal, a grande premiação de teatro da cidade teve um olhar branco, um olhar de branquitude, né? E não há aqui nada contra as pessoas brancas, mas há tudo contra uma hegemonia a ideia de branquitude que não viu. Não viu o talento de algumas pessoas que deveriam ter sido reconhecidas pelo seu trabalho. Ou não suportou ver um corpo negro em cena falando sobre uma dor ou falando sobre problemas que lhe dizem respeito, porque o racismo não é o racismo, o problema do racismo não é das pessoas negras, não é somente delas. O racismo é um problema da sociedade. E há quem diga que é um problema muito maior, inclusive, dos brancos. Sim. Né? Da branquitude. Então, talvez a cegueira tenha sido cegueira, mas também a cegueira tenha sido... Essa cegueira da qual eu falo
tenha sido provocada em muitas e muitas que compuseram essas comissões, pelo ardor no olho que as pessoas sentiram Se quando enxergar viram isso na em pior cena. versão da sua personalidade diante do que está sendo dito, né? Mas é bom falar sobre isso. É bom falar sobre isso. É bom deixar isso dito, né, meu? Já que a gente entrou em premiações, né? Nossa, a gente tá indo, né? Gente, esse podcast vai ter quanto tempo de duração? Mas é isso, assim, Onissagé faz um manifesto, né? Eu acho que quando ela faz um manifesto dizendo não quero, não preciso e não passarei mais por essa angústia de ser indicada e ver que as coisas poderiam ser diferentes. Talvez todas as vezes que eu fui indicado eu ganhar, não. Mas tem alguma coisa estranha aí. É de gênero, é de raça, porque eu acho que, no caso, a gente vai acabar falando do Braskem, que agora é o Bahia Aplaude, porque é o que tem aqui na Bahia. E que bom que tem. E que bom que tem, vida longa, inclusive. Parabenizo as pessoas que lutam para manter esse prêmio. É um prêmio importante. Sim, sim. E aí o que eu percebi daquele texto maravilhoso, emocionado, que ela, inclusive, eu acho que precisa ser. Eu acho que talvez ali seria um momento do Braskem se conectar. Porque o que acontece? Quando vem a crítica, a primeira coisa que a gente faz é se afastar. A gente se afasta, diz que não, e ali fica o dito pelo não dito, e dadas as perspectivas, coisas não existirão e coisas existirão. Quando você escuta a demanda, talvez não fosse a demanda daquele indivíduo, daquele CPF, daquela subjetividade, porque aí ela está magoada pessoalmente. Mas quando você vai buscando na história e você vê esse panorama, talvez o problema quais perguntas seriam feitas para essas pessoas nada tem a ver com as respostas que outros corpos poderiam dar. Pessoas como a Auristela, como Valdineia, como Onissagé, às vezes... Sabe quando você vê uma coisa imensa acontecendo? Tipo, o empresário que hoje, enfim, com a tardezinha do Tiaguinho. Você sabe da história mais ou menos? Não. Resumo rápido. O Tiaguinho estava fazendo não ia poder fazer show no domingo, porque ele estava no Faustão. Sim. Quem conta isso é o Rafael Zulu. E o Rafael Zulu falou assim, já que você vai pro Faustão, vai passar 2 meses sem show no domingo, que é à noite, então vai coincidir, você não vai poder fazer, vamos fazer uma rota de samba, uma rodinha de samba, um negócio entre a gente aqui, tal, a gente toma uma cerveja, eu até vou pro Projac com você. Corta. O Thiaguinho fala, beleza, faz aí. Toca isso. Ele liga para um produtor e fala assim, cara, tô com essa ideia aqui, mas é uma roda de samba, um negocinho, o cara trabalhava mais com outro tipo de música. Aí o cara fala assim, pô, o cara não tem interesse, velho, é um trampo, juntar, tal, não sei o quê. O Zulu falou, desligou o telefone. Meia hora depois o telefone toca, é o cara. Você ainda quer fazer? Nem deu tempo de desistir. Vamos fazer. Ele disse, sabe por que eu vou fazer? Porque isso vai mudar a história da música brasileira. Caralho, que foda. E a tardezinha Começou assim? começou assim. Rapaz. E assim, hoje é o maior empreendimento de música negra do Brasil, com certeza, e um dos maiores do mundo. A gente está falando de um movimento financeiro de 200 milhões em 10 anos. Caralho, velho. Lógico, ele viu a dimensão. Começa com a roda de samba, aquela, e hoje são os estádios, né? Vai ter tardezinha na Nova Zelândia, pô. Tá falando sério? Austrália, cara. Tipo, tardezinha abriu ingresso, tipo, é um estádio lotado em menos de 1 hora. Gente. Mas voltando, Caramba. às vezes, lógico que não é função do Braskem estar vendo isso, mas às vezes tem pessoas que o Braskem ele prestigia em homenagear e tem vezes que é prestigiado porque homenageou aquela pessoa. A dimensão é justamente essa quando você vê a Auristela, inclusive, a dimensão dela em cena. As perguntas precisavam ter mudado, sabe? Para que as respostas pudessem ser mais plurais. E é importante, e a gente, provavelmente passando adiante desse assunto, é importantíssimo repetir algo aqui. A gente nomeia o prêmio, mas o que está sendo nomeado nessa conversa, o alvo do que a gente está... o objeto da nossa reflexão é uma cidade. É o que pensa uma classe de artistas e jornalistas envolvidos com isso. Não é
direção de produção, não é quem batizou o prêmio. Não, Então não. estamos falando sobre nós. Sobre Tá bom? nós. Pessoal, Sem nada tá no bom, coração também. pessoais? Olá, pessoas, tudo bem? Como vai? Jarbas, agora eu acho que é um momento assim, sabe a sensação de bem alimentado? Uhum, que bom isso. Nossa, eu acho que assim, em Elegbafo, a perspectiva, Elegbafo foi o último projeto que a gente fez junto, né? Que você fez a provocação musical, eu fiz a provocação, oi, da dramaturgia, olha só, eu. E aí eu fiz, e a brincadeira sempre, quando surge o eixo do espetáculo você pede, você deseja, você conquista, e isso se esvai porque você já quer outra coisa. Isso é o consumismo no seu puro suco dentro da gente. Sim. E Exu fala, olha só, você acha que aquele agari, aquela coisinha, aquela cachaça que você me deu é o suficiente para que eu me faça feliz, alimentado? E aí eu peguei essa metáfora e levei pro texto. E o texto fala basicamente sobre isso, sobre do tipo assim, você tá pronto para que as coisas que você pediu se realizem? Você está pronto para celebrar? Porque eu acho que foi isso que tiraram da gente, né? Como celebrar virou um comércio, a gente deixou ele entender o cerne de encontrar pessoas, Sim. sabe? Quando você falou da música aqui, que a sua função é encontrar pessoas. Tudo que a gente falou aqui hoje foi sobre encontrar pessoas. verdade. O que Jarbas tem para comemorar? Qual é a celebração de Jarbas hoje? O que Jarbas celebra? Eu celebro o fato de que nesse ano o trabalho com esse lugar profissional primeiro, né? Que realmente é um investimento de muitas horas, de uma vida toda, através do espetáculo Torturado, da direção musical e da composição das músicas do musical Torturado. Eu celebro as indicações a quase todos os prêmios brasileiros de teatro, os mais importantes. Assim, é bacana, assim, é bacana um compositor, é bacana que seja eu, tô adorando que seja eu. Não, pode ser eu, não tem problema Mas não. é bacana isso de um compositor de música para teatro do Nordeste do Brasil estar sendo indicado por uma obra num país que não tem uma cultura de música autoral tão forte. A gente pode contribuir muito para a construção de um musical brasileiro. Quando eu falo a gente, é nosso povo mesmo, né? Mas não é. Hoje em dia os musicais estão basicamente sendo os musicais biográficos. Então não se trata, por exemplo, de, nossa, depois do Torturado, eu vou sair fazendo dezenas de musicais. Não é sobre isso. Nós não temos, infelizmente, esse mercado. É bom que se saiba, mas eu estou celebrando muito essa jornada desse espetáculo, essas indicações todas a prêmios de teatro nacionais. É uma coisa importante de celebrar. Estou celebrando muito o lançamento de Um Cortejo para Ela. Em dezembro eu estou lançando o meu primeiro disco de canções autoral. Eu ia fazer essa pergunta em espanhol, pô. Oh. Brincadeira, vai falar. Estou celebrando muito também esse momento, um momento de vida, assim, que a gente estava falando sobre encontrar pessoas e se encontrar, né? Eu estou convencido de que, e não do ponto de vista intelectual, assim, acho que o que eu estou vivendo nesse momento me convence de que a gente não pode ficar fingindo nas diversas atuações da gente ao longo do dia, né, dos nossos dias, que é o que de concreto existe. A gente não pode fingir que a gente é apenas um músico, ou é apenas um ator de sucesso, uma atriz de sucesso, é apenas um técnico, é apenas um arquiteto. A gente não está dando certo. Não está dando certo. E a gente tem que... Eu estou nesse momento assim, de descobrir e de decidir mesmo que eu vou viver a minha humanidade. Assim, eu vou respeitar a humanidade do meu corpo em cada coisa que eu estiver vivendo. Não vou fazer força para esconder minhas dores, né, minhas vulnerabilidades, porque fazer esse esforço cansa demais. Então, a conquista da autenticidade, da espontaneidade, mesmo que isso traia os pactos patriarcais de se mostrar sempre forte, competente e Inabalável. inabalável, eu
eu acho que nesse momento da minha vida, eu já venho buscando isso há muito tempo, venho escutando vozes poderosas de pessoas conhecidas, de pessoas que a gente só conhece através dos livros, né, através da fala de Bell Hooks, através da fala de tantas e tantos, assim, que você vai lendo. Eu me lembro com o Oni Sagé do, do efeito que fez a gente ler a biografia da Viola Davis. E logo depois teve uma fase assim, a gente ficou trocando muito sobre isso, porque eu estava lendo basicamente os mesmos livros ou sugerindo um ao outro livros, ou de grande... Uma mulher como a produtora a Shonda Rhimes. Você vai entendendo a necessidade de você de fato praticar aquilo que a gente admira quando está escrito. Então, eu decidi, eu entendo a força de uma estrutura patriarcal sobre minha existência e resolvi romper com ela nesse momento da vida de forma contundente. Entendi que às vezes a atitude de luta nesse sentido, por conquista de espaço, espaço, Nando, porque a gente carrega tanta coisa e nesse esforço por também isso que eu acabei de falar, de se mostrar, vou usar a sua palavra, inabalável, você está gastando uma energia incrível e está ocupando um espaço em sua vida que tem que ser liberado para que outras coisas venham, para que o pôr do sol do próximo dia, ou desse dia que você está vivendo, para que a gota d'água que você vai encontrar ali, na hora que você dobrou a esquina, pendurada numa florzinha vermelha, bem linda e sensível que está ali, ela possa reverberar um pouco dentro de você e te presentear com a beleza de cada dia. Então, isso eu acho que eu celebro esse momento. Que a gente possa gotejar também, né? Exato. Que a gente possa gotejar. O inabalável... O machismo, ele vai pragmaticamente tirar a vida de pessoas. Lógico. Então, a gente não vai nem fazer aqui uma comparação. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas antes de matar fisicamente as mulheres, o machismo já matou os homens há muito tempo. Quando ele tira a humanidade, quando a alma, né? Quando ele tira a alma, quando essas gotas, dessas rosas vermelhas da esquina, e não é romantizando, é sobre encontrar. Você tem que olhar para encontrar isso. Exato. Você tem que ter espaço para isso. Um espaço que está historicamente ocupado por violências que não tem a menor condição de continuarem sendo perpetuadas. Com certeza. Essas não contam com o nosso sim. Sim. Nem em nós mesmos. Cada vez menos, mas tiremos. Jarbas, esse monumental homem coletivo, esse homem que aglutina pessoas, porque é isso, né? Jarbas é um nome e uma pessoa, uma energia que aglutina também, né? Em torno de si. Por isso que botaram no plural, né? Jarbas. Jarbas, não é uma jarba, é um Jarbas, né? Mas é isso. E aí Jarbas, depois de 30 anos coletivamente dentro do teatro, vai para o seu indivíduo para escutar a sua subjetividade. O que a gente espera de um cortejo para ela? O que a gente pode esperar de um cortejo para ela? Em Jarbas sendo a primeira pessoa nessa conjunção, porque tem várias pessoas. Sim. Mas existe... Sim. Mas agora em torno desse compositor, desse músico. Você tem um CD com a Confraria da Basófia, são 2, né? Você tem músicas lançadas nas plataformas, procure saber, como diz Oswaldo Bola e Gilberto Gil, né? Ou Gilberto Gil e Oswaldo Bola. Mas, e aí? Um cortejo para ela. Um cortejo para ela. Enfim, sou eu assumindo um projeto que há muito tempo eu estou tentando fazer. Sou eu dizendo sim para mim mesmo como artista. Um cortejo para ela é isso. Sou eu dizendo sim para mim mesmo como artista, fazendo algo que eu estava há muito tempo já a fim de fazer. E também me bateu uma coisa recentemente, que é assim, eu
era justamente o ponto onde eu estava quando eu me dediquei à obra de Torturado. Eu estava me debruçando um pouco sobre mim mesmo, sobre que projetos eu queria fazer. O que é que eu queria fazer? Isso tem muito a ver com Eleg Bafo. Isso tem muito a ver com a celebração do seu potencial, né? Eu estive realmente envolvido a vida inteira em trabalhos coletivos. Tem sido uma excelente escola, continuo, né? Então, no ano passado, quando surgiu o Desafio Torturado, eu estava meio que me organizando quanto às minhas próprias aspirações. Botei isso de lado um pouco, porque não tinha como, e fui retornando. E quando eu vim retornando para mim, o que eu percebi foi: estou fazendo muita coisa. Eu continuei fazendo muita coisa. Eu continuei envolvido em muitos projetos. E cada vez que eu entro num projeto, eu entro com uma força de trabalho e de entrega gigantesca. Eu só sei ser assim. E quando eu fiz esse panorama, o que eu entendi foi: ok, onde é que eu quero depositar Essa energia. toda a minha energia agora, ou a maior parte dela, em meus projetos pessoais, naquilo que tem. Eu vou usar uma palavra que parece palavra de edital, mas eu juro que não foi um trocadilho, mas que tem a minha proponência. Sim. Assim, então o que esperar de um cortejo para ela? Eu encontrando minha própria voz, literalmente cantando minhas músicas, acompanhando do meu violão, em companhia de pessoas incríveis como Thalita Felício, baixo e voz. Luxuosíssimo, meu Deus! Thalita, gente, que acontecimento é aquele, velho? É um artista de uma sensibilidade, de uma musicalidade, e é um ser humano lindo. Assim, Thalita é de fato alguém que você fica feliz de ter por perto. E o Tom Azevedo, que é um disco também incrível, enfim, muitos colegas, o disco produzido lá no estúdio 818 por Cândido Neto, que foi um cara que abraçou o projeto como dele também, né? Então eu fui lá, eu ia produzir 2 músicas numa tomada, ia fazer um take, tipo... Um levadão, né? Eu queria fazer algo, às vezes, eu queria uma câmera só, gravando, mas fazer também um esquema assim, uma câmera só, em plano de sequência, gravando ali uma sessão com 3 músicas. Sim. E que isso viraria um produto também, um EP e tal. Mas esse cara não deixou fazer nada disso. Eu digo: não, a gente vai fazer o álbum. Quando eu vi, eu estava fazendo o álbum que eu queria As pessoas insistem em dizer sim. Exatamente. É isso. Um cortejo para ela é um sim para mim. E de repertório, assim, por quais caminhos? Gente, repertório. O repertório tem Áfricas, com a música que eu fiz pro Bando Teatro Lodum, né? No mapa mundo da minha cabeça avisto uma África, e lá outras Áfricas. Foi uma música feita em 2011 pro espetáculo Áfricas. Tem Ela Dizia, né, que é uma canção... que tem essa melodia como refrão. Sim. É o refrão melo sem letra. Tem a canção que dá título ao disco. São canções que eu cantei muito durante a pandemia. São canções... O nome dessa pessoa... O nome dessa pessoa é uma canção que me surpreende, porque nos shows que eu tenho feito e toco ela, na segunda vez as pessoas estão cantando junto comigo e dá uma sensação muito bacana. Essa música não está gravada em lugar nenhum e a pessoa está cantando comigo. Né? Teve Tem Você Só Quer Me Comer? Não tem. Mas tem Linda e Preta, que é uma canção que o mundo abraçou como um hino feminino negro, né? E que eu nunca... E não existe uma gravação minha, né? Cante pra nós! Linda e Preta tem uma coisa linda que é divertido isso também, que de vez em quando... Eu gosto dessas coisas meio... que naturalmente a gente... Porque o que é uma... A gente fala de claves, né? De ritmos, de células, de coisas que ficam... de escalas, que caracterizam ali a vida do povo de um lugar e tal. A gente teoriza sobre isso, mas a gente vive isso antes de teorizar, né? Sim, sim. Antes, né? E tem outra coisa muito louca, que Linda e Preta, que é, quando a gente toca ela, né? É uma batida que alguns falam, é bem pop ela, né? Mas na verdade Linda e Preta nasce de uma gueré, né? Você e o agueré, né? A minha vida inteira.
É muito divertido ver que quem tem essa vivência saca logo, né? Linda e preta, da cor da noite da Bahia preta, o dia te anuncia, linda e preta, você virá. Linda e preta, eclipse da rua, linda e preta, esconde sol e lua, linda e preta, você virá. Que nem a cor do céu de manhã cedo acorda o mar. Meu mundo começa só depois que lhe encontrar. O seu cabelo black dá um break em meu olhar. E eu canto essa canção só pra dizer que você tá linda. Linda e preta. Nossa. Virou o hino, né? Linda e Lindo, preta. hino. Você. Ai, meu Deus do céu, como é que a pessoa. É isso, assim, meu Deus do céu, como é que a. Porque assim, a ideia de compor, de criar. Brasil, qualquer um pode. Só que é sobre cavidades. Eu tenho batido muito nessa tecla, porque assim, essa mistura de você com o mundo com você, o que te chega, o que não te chega, e como você expõe, como é que você expressa isso. E linda e preta, e aí as mulheres falarão assim, tipo assim, elas falam a partir do orgulho, da conexão, do se entender, do se olhar. Fabíola Nassorê usou em Big Shop. Sim. E é quase um show, assim, entre elas, do olhar, um show de olhares, assim. Sim. Quando colocou a música que no set... É verdade, gravação de Ariane Souza. Isso. É uma coisa que conecta. E aí eu acho que eu falo assim, como as cavidades do teu peito, da tua subjetividade, conseguem conectar pessoas, assim. Que bonito. E aí fica enfim, é de admiração mesmo, assim. E eu acho que eu nunca tive a oportunidade pública, acho que nem pessoal, assim, entre nós, de falar da admiração, porque a admiração fica, quando você te chama, chama o Jabba para um trabalho, Sim, você tá dizendo sim. ali, mas eu também tô confiando na sua competência. Eu sei que é do tipo assim, olha, música resolvida, ok, eu vou resolver. tem essa canalice também. Que massa. Mas tem também admiração, né? Subjetividade, pessoas que conseguem entender o outro. Sim. Que espaço se abre para entender o outro, né? E eu imagino que um cortejo para ela, que eu lembro de você tocando no lançamento de Elegre Bafo, uma sensação, uma coisa assim, linda de existir, assim. Um cortejo para ela. Termina com ela, talvez? Eu tenho uma pergunta que eu estou experimentando. Eu vou fazer a pergunta e a gente termina com ela. Pode ser? Pronto, pode. Pronto. Jarbas Bittencourt. Falamos de cartas. Em 96, esse homem surge para o mundo, surge no Teatro Municipal do Rio, dos desafios, se dizendo sim. 30 anos depois, esse homem está aceitando as suas subjetividades e não se violentando, como com certeza nesses últimos 30 anos se violentou pra caramba. Qual é a carta que esse Jarbas Bittencourt envia para esse homem de 24 anos? Carta, palavra, frase, sentimento. Uau. Respire. Tenha calma. Respire. Respire. Lembre de respirar. Lembre de respirar. Não. A fera não é maior que você. Você tem braço para enfrentar as feras que estão aí. Você vai ver, você vai descobrir. Um cortejo para ela. Ó, presente. Muito obrigado. Feliz de estar aqui. Muito obrigado, Jarbas Bittencourt. Muito obrigado para você que ficou até aí agora. Um axé do tamanho do mundo. Curta, comente, compartilhe e faça algo. Quando ela dança, o mundo todo se agita. Essa moça é tão bonita, brilho e força de olhar. Quando ela passa, pinta o céu de cor de rosa. Ventania tão formosa que põe tudo no lugar.
Quando ela dança, o mundo todo se agita. Essa moça é tão bonita, brilho e força de olhar. Quando ela passa, pinta o céu de cor de rosa, ventania tão formosa que põe tudo no lugar. Voa no vento, meu ori, vai lá chamar. Voa no vento, vai no orum, vai no aiê. Voa no vento, vai chamar o povo todo pra fazer oia balé, um cortejo pra ela, 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 um cortejo pra ela, um cortejo pra ela. Um cortejo pra ela, um cortejo pra ela. E que a gente possa cada vez mais elastecer o nosso peito, o nosso coração, e que todas as rosas que encontremos dentro de cada esquina a gente traga para dentro do peito, que cada gota, que cada universo, que cada vida possa construir dentro da gente a vermelhidão de olhar, o cortejo que façamos para ela seja sempre um cortejo de vida, de prosperidade, de encontros felizes e de encontros elastecidos, grandiosos e negro. Axé, meu irmão. Axé, meu irmão. Axé. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.